Estamos aqui dando continuidade à unidade 3. Nós vamos explicar agora o capitalismo, o capítulo O Elo Mais Fraco do livro do Léo Huberman, tá? Esse capítulo a gente vai apresentar de maneira mais esquematizada, o que não quer dizer que vocês não devam estudar todo ele, tá? Eu vou concentrar o elo mais fraco, o nome já diz, no ponto central do sistema capitalista na análise marxista. O elo mais fraco é a relação capital e trabalho, que leva a uma acumulação capitalista acima da capacidade de consumo dos trabalhadores e, portanto, levaria a crise no sistema capitalista, uma crise de superprodução, tá? Porque o lucro seria excessivo, tá? O capítulo começa com uma série de questões perguntando o que leva ao lucro no sistema capitalista, tá? Por incrível que pareça, todas as correntes econômicas vão dizer o que faz o capitalismo crescer é o lucro. Há uma unanimidade de todas as correntes do pensamento econômico. Mas o que faz o capitalismo entrar em crise, aí começam as discussões de excesso ou falta de intervenção do Estado por causas psicológicas, causas naturais, e aí afora, tá? Nós vamos pular esses elementos, vocês vão ler e vão perguntar depois, tá? Nós vamos nos concentrar num ponto fundamental, tá? Qual o ponto fundamental? O ponto fundamental na análise marxista que o curso está seguindo, tá? É a superprodução, porque o capitalismo leva a esta acumulação cada vez maior. Nós já dissemos no capítulo anterior, eu anexaria os planetas se pudesse, que o monopólio levou ao lucro. Esse lucro cada vez maior fez com que o mercado nacional nos países subdesenvolvidos fosse insuficiente. E aí o mundo procurou, esses países procuraram dominar o mercado mundial, numa junção do capital bancário com o capital industrial. Na fusão do capitalismo financeiro, criou-se o imperialismo. Essas empresas, juntamente com seus governos, interferiram no mundo para ampliar justamente esta capacidade. E a expansão continuava cada vez maior. Essa dominação foi se expandindo cada vez mais. Ok? Muito bem. Nós vamos então pular aquelas outras explicações e vamos chegar basicamente a duas explicações. Uma do professor Robson e outra do professor Hayek, tá? Qual a explicação de Robson, tá? A explicação de Robson é muito simples. Os ricos ficam cada vez mais ricos. O processo de acumulação capitalista vai fazendo com que os lucros vão crescendo cada vez mais, esses lucros são reinvestidos, a capacidade produtiva vai aumentando cada vez mais e ao expandir cada vez mais, não encontrando mercados internamente, ele é obrigado a procurar esses mercados no exterior. Isso a gente já explicou. E essa capacidade vai aumentando cada vez mais até que chega um ponto onde mercadorias começam a sobrar e a crise vai se estabelecer no sistema capitalista, tá? E ao fazer isso, como é que ele resolve, tá? Como é que ele resolve esta questão, tá? E o que o Robson advoga?
O Robson advoga que faça políticas sociais, aumente salários, o governo gaste, ou seja, procurar que aquele acúmulo seja distribuído. Muito bem, só que gera um seguinte problema. O que faz o capitalismo crescer? O que faz a sociedade e o capitalismo crescer é a acumulação de capital que tem como base o lucro. Muito bem, o que Robson está advogando? Diminuir o lucro para restaurar o processo de crescimento. Parece contraditório. Para eliminar o lucro, para eliminar a superprodução, o excesso, ele advoga a diminuição do lucro através de aumento de salários e outros gastos e impostos. Ou seja, para que o capitalismo volte a crescer, você tem que eliminar a causa do crescimento. Parece meio estranho. Muito bem. O outro argumento é o do Hayek. O Hayek vai contestar o Robson dizendo que isso não é verdade. Ele vai dizer que os lucros estão acumulando, os lucros crescem, vão ter uma produção cada vez maior. E o professor Hayek diz que os lucros caem porque os capitalistas não investem bastante. Olha só, é exatamente o oposto. Ele advoga não a ampliação da assistência social, mas sua redução. Não o aumento do salário, mas a sua redução. Por quê? Ele vai dizer que a acumulação chegou a um determinado momento e naquele nível de custo seria necessário que houvesse uma redução desses custos de salário ou assistência para que o lucro capitalista pudesse crescer e ele investisse em novos setores, tá? O problema, abrir um parênteses aqui, o problema nós vimos na aula introdutória é que é difícil encontrar o novo, onde investir o novo, onde fazer esse investimento nas inovações. Mas voltando aqui, o Hayek vai propor isso. Olha só, estão ambos certos e estão ambos errados, né? Aí que está o dilema do sistema capitalista, né? Lendo aqui, Robson tem razão em argumentar que salários mais altos e maior assistência social proporcionam um mercado necessário para a maior oferta de mercadoria. Se tiver lucro, ele vai investir. Tá? Está errado ao afirmar que a elevação dos salários significa a redução dos lucros imediatos. Hayek tem razão ao afirmar que menores salários e menor assistência social aumentariam os lucros. Eu acho que eu troquei o nome. Voltando aqui. O interessante é que estão certos e errados. Robson tem razão em argumentar que salários mais altos e maior assistência social proporcionam o mercado necessário para a maior oferta de mercadorias. Está errado ao afirmar que a elevação dos salários significa a redução dos lucros imediatos da produção. Hayek tem razão ao afirmar que menores salários e menor assistência social aumentaria os lucros imediatos de produção. Está errado ao afirmar que a redução dos salários significa a destruição do mercado para a maior oferta de mercadorias. Robson se preocupa com o restante do mercado e, portanto, restauração do mercado e, portanto, dos lucros, pelo aumento da capacidade de consumo das massas. Hayek se preocupa com a restauração do lucro pela redução da capacidade aquisitiva da massa. E nisso, segundo os adeptos de Marx, está o dilema do capitalismo. Não pode fazer as duas coisas. Marx diz que não há saída dentro do capitalismo. E, portanto, o sistema capitalista tem que ser substituído. E aqui a gente apela, assim, tem um esquemazinho do marxismo básico, tá? Que o sistema leva à queda da taxa de lucro, tá? Então, estou colocando aqui na tela, tá? A queda da taxa de lucro, isso está lá na página
282, 283 e 284, tá? Vou lá. No esquema marxista, na análise de Marx, você tem um C. Aqui no gráfico está C com letra maiúscula. Esse é o capital. C minúsculo é o capital constante. V minúsculo, capital variável. E M, a mais-valia. Ok? M, a mais-valia. O capital total é a soma do capital constante mais capital variável. Por que chama capital constante? Esqueça o conceito de contabilidade, esqueça o conceito utilizado em outras teorias econômicas. Capital constante para Marx tem esse nome porque o mesmo capital que entra na produção sai ao final no produto no mesmo valor. Então ele não se valoriza, ele sai no mesmo valor. O V é capital variável, é apenas o trabalho. E o trabalho leva o nome de capital variável porque ele varia de valor na produção. Ou seja, ele entra com determinado valor e sai sob a forma de produto num valor ainda maior. A diferença, tá? Essa diferença é a mais-valia, que para Marx é o trabalho realizado e não pago. Olha só. Então, no nosso exemplo aqui, olhem no gráfico, tá? O capital constante de 1.500 unidades foi dividido entre capital constante de 1.000, ou seja, máquinas, equipamentos, matéria-prima, todos os instrumentos necessários às despesas, e um capital variável de 500, tá? Então, 1.000 do capital constante mais 500 do capital variável consumiu os 1.500 do capital do empresário. Ao final do processo de produção, o capitalista obtém um rendimento, um extra trabalho, que ele vai chamar de mais-valia, um extra valor, tá? De 500, tá? Ou seja, aquilo que ele obteve do lucro, né? Marx não chama isso de lucro, ele chama isso de mais-valia. Portanto, é o que? É o extra valor produzido pelo capital variável, pelo trabalho vivo, pelo trabalho específico do trabalhador, tá? Esta rentabilidade, repito, Marx chama isso de mais-valia, se nós pegarmos, tá, esta mais-valia de 500 e dividirmos pelo capital total, aquilo que o capitalista coloca no processo produtivo, dá uma margem de 33%. Muito bem. Aí o Léo Huberman cita um outro exemplo com base em Marx, tá? Que é a famosa queda da taxa de lucro, tá? Ele vai dizer que o sistema capitalista vai entrar em crise por conta da queda da taxa de lucro. Olha só, nesse segundo exemplo, volta a tabelinha aqui, 4.000 de capital constante. O capitalista pega esses 4.000, tá? Investe 3 em capital constante, máquinas, equipamentos, matérias-primas, o prédio, todas as instalações e tudo mais necessário, e contrata 1.000 de trabalhadores, 1.000 unidades monetárias de trabalho. E ele manteve a mesma taxa de mais-valia. Olha aí, ele tinha 500, produziu uma mais-valia de 500, agora ele tem 1.000 e tem uma mais-valia de 1.000. Ou seja, a taxa de exploração permanece a mesma. O lucro capitalista passa de 500 para 1.000. A mais-valia, que Marx chama, passa de 500 para 1.000. Mas olha só, no entanto, quando você divide a mais-valia pelo capital constante, pelo capital total, 1.000 dividido por 4.000 vai dar 25. Olha só, o lucro era de 33,33, um terço, agora cai para um quarto, cai para 25%. Ou seja, então nós temos o quê? Nós temos uma queda da taxa de lucro, tá? E, portanto, o que vai acontecer para isso, tá? Marx acha que isto daí levará ao fim do sistema
capitalista, tá? Enquanto Robson defende uma visão, o Hayek defende outra, a continuidade do lucro. Lembra? O Robson defende assistência social para aumentar o poder aquisitivo da classe trabalhadora e ter consumo. Hayek acha que tem que restaurar, através da diminuição do salário e da diminuição da assistência, a capacidade do capitalista investir. E ao investir, ele geraria emprego, renda e o processo voltaria a crescer, tá? Então, nós temos visões absolutamente opostas, né? Então, eles estão querendo restaurar a capacidade. Vão lá e leiam esses últimos parágrafos do livro, tá? O que o capitalista vai fazer? Ele vai fazer aquilo que ele pode, vai tentar diminuir o salário, ele vai tentar aumentar a lucratividade, ele tem que acumular e acumular cada vez mais, tá? Ele tem que vencer o próprio concorrente capitalista. Quem é o concorrente capitalista? É o outro capitalista. Ele tem que necessariamente aumentar, e aqui eu saio um pouquinho do livro, ele tem que aumentar a composição orgânica do capital. Olha só como é fácil de entender isso, tá? A composição orgânica do capital, eu vou ter que colocar cada vez uma produção mais capital intensiva. Eu tenho que colocar mais capital como fração do capital total dentro da produção. Olha lá, imagina uma fazenda. Estou citando uma fazenda porque é fácil de entender. Tinha uma pessoa lá com uma enxada, ok? Então você, um trabalhador, vamos lá, salário de R$1.000 hoje e tem uma enxada custando 10, custando R$100, tá? Então você tem o capital aí é de 100, né? O capital constante é de 1.000, o capital variável, que é os trabalhadores, você tem mais uma vez, você tem 1.000 de salário e depois você tem 100 do capital físico, que é a enxada, tá? Depois você passa a ter uma plantadeira e depois você passa a ter um arado. Olha só, o trabalhador, o salário custa 1.000, mas um arado já custa R$1.000, ok? Depois você passa a ter uma evolução do processo capitalista, você passa a ter um tratorzinho que custa R$20.000 e um mesmo trabalhador ganhando 1.000. Depois você passa a ter mais adiante um trator mais sofisticado que custa 50, 100 mil. E por fim, grandes plantadeiras, colheitadeiras que custam alguns milhares de dólares ou alguns milhões de reais. Ao longo do processo produtivo, você tem uma intensificação do uso do capital em todos os processos produtivos. Ok? Isto é a tendência natural. O capitalista tem que fazer isso porque ele tem que vencer o concorrente, ele tem que conquistar o mercado, tá? Então ele vai procurar, através desse aumento do lucro, cada vez mais a preservação do da sua própria existência. Então ele está procurando lucro, reduz salários e procura expandir e conquistar mercado às custas de outros capitalistas. Volta lá no texto 283, 284. O capitalista resolve parte do dilema, portanto, pagando os menores salários que puder. Toma cuidado, menores salários perto da capacidade produtiva, perto da produtividade do trabalho. Não necessariamente salário ínfimo, mas salário baixo em relação ao produzido pelo trabalhador. Resolve essa parte do dilema, portanto, pagando os menores salários que puder. Isso deixa livre para continuar a política necessária de acumulação cada vez maior. Mas tal acumulação significa uma parte sempre maior de mercadorias, uma parte sempre maior de mercadorias é lançada ao mercado. E aqui passa ele a outra metade da contradição. A falta de capacidade aquisitiva dos trabalhadores para absorver a produção, pois salários baixos provocam a impossibilidade de comprar e pagar as mercadorias produzidas. A análise de Marx se resume a isso. Gravem isso lá na página 284, circulem. A análise de Marx se resume nisso. O capitalista tem que manter os lucros conservando baixos os salários.
mas com isso destrói a capacidade aquisitiva de que depende a realização dos lucros. Salários baixos tornam possíveis os altos lucros, mas ao mesmo tempo tornam os lucros impossíveis porque reduzem a procura de mercadoria. Contradição insolúvel. E, portanto, Marx vai prever, vai analisar, a sua conclusão é que o capitalismo chegará ao fim, porque a tendência da queda da taxa de lucro se expande, a tendência é permanente, o lucro vai caindo cada vez mais e, ao cair cada vez mais, o capitalismo entrará numa crise, essa crise profunda resultará no fim do sistema capitalista e chegará ao socialismo. Ele cita aqui, tenta-se a solução na União Soviética, que tinha feito recente, na época, a Revolução, tá? Muito bem, vou sair do livro, tá? O que eu vou falar a partir de agora está no esquema aqui, olhem de novo o esquema, isso não está no livro, tá? O capitalismo continua existindo. Vou pegar o mesmo exemplo para facilitar o entendimento, tá? Lembra do exemplo? A taxa de mais-valia era constante, de 100. De 500 gerava uma mais-valia de 500. Outro era uma mais-valia de 1.000, gerava o capital variável de 1.000, gerava uma mais-valia de 1.000. Portanto, os mesmos 100%. Tá? Ele vai dizer que vai levar permanentemente à exploração ou empobrecimento dos trabalhadores, e isso levará a uma crise no sistema. Agora vamos lançar uma hipótese, ok? Vamos imaginar que eu vou aumentar a exploração. Eu em vez de usar o 100%, eu vou seguir a ideia de que há um aumento da exploração. Vamos ver o que isso provoca na taxa de lucro. Vamos imaginar que se o M triplicar no segundo caso, lembra o caso era capital constante de 4.000, o capital de 4.000, desculpa, o capital total de 4.000, o capital variável de 3.000, a mais-valia de 1.000. Lembram disso? Tá, então vamos lá. Passando agora, vamos triplicar a mais-valia. Imagina o capital constante de 4, o capital total de 4, e desses 4, 3.000 são usados para compra de máquina e equipamento. Essas máquinas e equipamentos, tá? Matéria-prima, prédio, tudo custou 3.000. E eu gastei 1.000 para contratar trabalhadores. Mas agora eu vou aumentar a taxa de exploração de 100 para 300%. Em vez da mais-valia, que é ser de 1.000, ela passa a ser de 3.000. Olha só, se eu pegar os 3.000 e dividir por 4.000, a taxa de lucro cai para 70%, ela aumenta para 75%. Então, lá no exemplo era 33%, cairia para 25%, tá? Cairia para 25%. Aqui, em vez dela de 33 cair para 25, nesse exemplo, ele passa para 75%. Mas peraí, mas por que esse caso gerou uma mais-valia tão mais alta? Porque, para que isso aconteça, o capital novo tem que ser diferente do capital anterior. Se eu colocar a mesma máquina com a tecnologia conhecida, a mesma máquina com o mesmo processo produtivo, possivelmente a mais-valia, o lucro obtido por ela, em cima dela, vai ser mais ou menos o mesmo, porque está numa tecnologia dada. O que tem acontecido ao longo da história? Olhem o slide aí, tá? Esse gráfico. Olha só, nós temos uma ascensão, essa curva tem uma ascensão, depois uma queda e depois uma nova ascensão.
essa curva sinuosa. Por outro lado, nós temos a taxa de lucro subindo e caindo e depois subindo novamente de maneira acentuada. O que teríamos então? Olha só, nós tivemos, e vocês estudaram, a primeira revolução industrial, passagem da manufatura para a maquinofatura. Isso gerou um aumento da produção, um aumento da produtividade, um crescimento exponencial da atividade econômica, e a Inglaterra domina o mundo. Muito bem, só que depois outros países começam a copiar, o mercado começa a saturar, e há então, olha essa curva da queda da taxa de lucro descendente. Olha, nós temos uma queda, uma linha reta de queda da taxa de lucro. Marx viveu nessa época aqui, durante o seu período de vida, tá? Ele percebia que você tinha, sim, uma melhoria de capital, você sim tinha uma melhoria da tecnologia, mas ele não tinha confiança, tá? Ele foi um dos primeiros a analisar isso, tem um capítulo, a maquinaria, tá? Ele vai dizer que o uso da tecnologia, de novos equipamentos, ele pode diminuir o nível, o ritmo da queda da taxa de lucro, mas ele não poderia vencer a força inexorável da lógica capitalista, que levaria a uma queda permanente e a uma crise total do sistema capitalista. Só que Marx morre e ele não vê a segunda revolução industrial. E o que a segunda revolução industrial faz? Aumenta essa taxa de lucro, aumenta, nos termos marxistas, a taxa de mais-valia, porque a produtividade do trabalho aumentou de maneira assustadora, e é o que a gente vai ver aí nos textos do Bud, que é a segunda revolução industrial. A indústria automobilística, a indústria química, petroquímica, de material elétrico. Isto gerou uma nova produtividade, um aumento brutal da produtividade, e gerou, olha no gráfico sinuoso, uma nova onda de crescimento do sistema capitalista. Isso depois vai continuar na primeira, na segunda, na terceira revolução industrial. Se isto vai durar a vida inteira, não sabemos. A gente está dando aula de história e não aula de futurologia, tá? O sistema capitalista funciona desta maneira. Eu completei isso para a gente fazer a conexão desses textos do Huberman com os textos da segunda revolução industrial. Então era isso que tínhamos para hoje. Assistam, leiam o livro, tá? Assistam esse material e vão lá na aula perguntar e debater conosco, tá bom? Muito obrigado.